pessoal do Pet Paideia me chamou para falar sobre esse tema. A gente poderia pensar como vasto ou vago, né? E talvez até fundacional da própria filosofia, né? Como disciplina acadêmica, ou a filosofia como atividade e prática humana, que é a metafísica, né? E acredito que eu possa contribuir um pouco para a discussão com uma certa inflexão extra-europeia dessa que é a disciplina fundacional do pensamento ocidental, a gente pode pensar assim, essa disciplina tão grega que é a metafísica. Né? Essa inflexão que eu queria propor aqui é uma inflexão canibal da metafísica. Né? E eu estou me baseando aqui na obra do antropólogo muito conhecido, Eduardo Viveiros de Castro. Né? Ele tem esse livro chamado Metafísicas Canibais, título que eu gostaria de dar para essa palestra, em que ele vai tratar de uma tentativa de aproximação entre antropologia e filosofia, a partir do que acontece na antropologia, sobretudo indigenista, da virada do século XX para o XXI, que é a chamada virada ontológica, em que ele vai tentar operar, ou pelo menos argumentar a favor de uma descolonização permanente do pensamento. Né? Eu penso que pensar uma metafísica canibal, pensar esse dever canibal da filosofia, da ontologia, pode nos servir para dar um passo nessa direção. Né? Assim como ele faz uma virada, ele e outros autores, né? Como por exemplo Philippe Descola, ele faz uma virada ontológica da filosofia, da antropologia. A gente poderia pensar numa virada antropológica da filosofia, né? Ou talvez uma virada mítica da filosofia. Antes de entrar mesmo nessas questões sobre a metafísica canibal, seria interessante pensar algumas, não diria definições, mas alguns sentidos que a gente dá para a metafísica, disciplina tão grega. Né? Um deles a gente pode pensar como a metafísica sendo aquilo que se instaura na passagem do mitos ao logos, né? Do mito ao logos, do mitos ao logos. Bom, há esse grande mito, esse arquimito da filosofia, de que a filosofia surge na Grécia, como atividade grega, embora a gente possa pensar que há muitas inflexões de fora da filosofia. A gente tem Orfeu da Trácia trazendo soprando um ar oriental para a filosofia grega. A gente tem o começo da filosofia com Tales, né? E Tales não é propriamente grego, no sentido que a gente costuma pensar, né? A gente pode pensar talvez que os primórdios da filosofia foram egípcios. Na verdade, a questão da origem da filosofia não é... Ela é outro arquimito fundador que faz com que a gente se desvie das questões mais relevantes. Né? E eu penso que a passagem do mitos ao logos é um desses arquimitos, né? Que a gente sempre conta, embora a gente nunca acredite de verdade nesse mito. Né? Nesse mito no mau sentido do termo. E normalmente se pensa a filosofia como uma superação do mito. Né? O que é uma coisa curiosa, porque um dos grandes defensores de uma filosofia fundada no Logos, fundada nesse poder do Logos de ir em direção à verdade contra o poder falsificador do mito, é Platão. E ao mesmo tempo Platão é aquele que mais usa e agencia os mitos. É um daqueles que mais usa e agencia os mitos da história canônica da filosofia. Né? A gente pega o Banquete, é lotado de mitos, a gente pega Fédon, Fedro, todos esses diálogos, esses grandes diálogos de Platão, o fim da República com o mito de Er. Né? Bom, o que eu queria sugerir talvez seja que a metafísica ela não está exatamente numa relação de evolução ou progressão com relação ao mito, como se o mito fosse um estado primitivo
pré-filosófico da filosofia, mas que aqui haveria talvez outra forma de relação, né? Uma outra concepção, e aí eu penso muito em Agamben, falando de metafísica, seria pensar a metafísica como aquele dispositivo que nos permite operar uma separação, uma cesura com relação a... Bom, primeiro, operar uma cesura, sem mais, né? A gente pode pensar na grande história da filosofia como uma história sempre de rupturas e cesuras, né? A gente tem a todo momento um filósofo querendo romper com o passado, romper com seus antecessores, né? Seja os seus mestres, seja os seus professores. A gente pode ter também filósofos que querem romper com toda uma tradição, né? Embora esse rompimento é sempre uma espécie de denegação, porque aquela tradição ainda está por ali, né? Mesmo que transformada. Então a gente pega, por exemplo, Descartes com a própria escolástica, né? É uma ruptura completa em termos, né? A gente tem muito da escolástica de Suarez, de Tomás de Aquino ali por baixo, né? A própria influência escolástica está permeando a obra de Descartes. O mesmo acontece entre Heidegger e Husserl, por exemplo, né? Heidegger faz um rompimento com Husserl, mas muito daquilo do Husserl ainda está pregnante, pelo menos na primeira obra do Heidegger, né? Na obra de maturidade dele ali por volta do Ser Tempo, conceitos fundamentais. Mas o Agamben sugere mais do que isso, né? Ele vai falar sobre uma cesura entre a foné animal e a logos humano, né? Então, por um lado, a filosofia como uma cesura com o mito. Por outro lado, a filosofia como uma cesura com a foné, com a voz animal, né? A metafísica seria aquele momento em que a gente consegue, o ser humano consegue se decidir, se delimitar com relação ao animal, porque ele atinge o lugar da linguagem, o logos, né? A articulação linguística, mas também a reunião de mundo, a partir de um sentido ontológico, né? O homem é aquele que faz ontologia, o formador de mundo, para o Heidegger, né? E aí, nesse sentido, a gente teria talvez uma articulação meio impensada ou meio críptica entre metafísica e antropologia, né? Porque o Agamben sugere que a metafísica ela é um dispositivo da máquina antropológica do Ocidente, né? É o dispositivo que a todo momento faz uma decisão e decide aquele que não é ele, decide o negativo, decide o outro, como aquele que está excluído desse campo ontológico, né? Há também, finalmente, uma concepção de Gaston Bachelard da metafísica como uma geometria, uma topologia, a gente pode pensar, né? Eu estou pensando aqui topologia tanto baseado na própria noção de lugar, né? Quanto na topologia do ser do Heidegger, ou na topologia esferológica de um teórico que eu estudo, que é o Sloterdijk. Mas mesmo na geometria que o Agamben delimita ali, né? Essa decisão é sempre a circunscrição de um campo fechado contra tudo aquilo que não tem o logos, né? Então o humano nesse campo que tem o logos, fazendo metafísica, porque o logos é essa via de acesso às questões superiores, fundamentais, né? É a via de acesso à constituição de um mundo, né? A questão do mundo é uma questão metafísica por excelência. Mas o Gaston Bachelard vai falar que a metafísica, ela seria uma espécie de formação de uma topologia, uma geometria da cesura, uma geometria da casa contra o exterior inóspito, e que, para ser metafísico, operar essa decisão entre ser e não ser, entre aquilo que tem sentido e o insensato, aquilo que não tem sentido, ou entre o existente e o não existente. Aqui pense existente nos dois sentidos, né? Existente como aquilo que subsiste mesmo, que está ali, que existe, ou o existente no sentido mais heideggeriano do termo, né? Aquele que se projeta para o futuro, que tem um sentido para a morte, que dá sentido ao mundo, né? Contra aqueles meros
subsistentes, que são as coisas, ou os animais pobres do mundo, né? O Bachelard vai falar que operar essa decisão é mais ou menos como escrever, desenhar um círculo em torno de um sentido contra um não sentido. Uma geometria implícita, que cita o Bachelard, que, queiramos ou não, especializa o pensamento. Se o metafísico não pudesse desenhar, o que ele pensaria, né? No fim das contas, toda a metafísica é um desenho delimitador, é uma cesura, é uma circunscrição, né? A gente pode pensar no conceito de Anaximandro, de esfera, né? Ou na esfera do ser de Parmênides, que é sempre a circunscrição de uma esfera de sentido fechada, delimitada, para eles perfeita, né? A gente vê a filosofia moderna estragando todo esse esquema, mas na filosofia grega a finitude fechada da esfera é a perfeição contra o apeiron, contra o indeterminado, contra o ilimitado, o infinito, né? Que é justamente o ambiente do espectral, daquilo que pode romper e derrubar tudo, e daquilo que é inexistente, né? Afinal, por que a gente fala então em metafísica e não talvez em antropologia, talvez em cosmologia, né? Quer dizer, o mito que estava conectado com a questão cosmológica, a foné que tem a ver, e essa separação entre foné e logos que tem a ver com uma questão antropológica. Por que a gente fala metafísica desconectado desses dois campos? Por que falar metafísica como se ela independesse ou como se ela pudesse prescindir tanto do mito quanto da antropologia, né? Ou mesmo da antropofagia, né? Para a gente dar um encaminhamento para as metafísicas canibais. A gente fala muito de mitos, de logos, de foné, mas não seria interessante a gente falar do Fagos, né? A gente tem uma mitologia grega, se é para falar de um ofício grego, a gente tem uma mitologia grega repleta de devorações, repleta de canibais, né? A gente pega a filiação meio escondida que tem uma certa torção órfica da mitologia entre Cronos, Zeus, né? Apolo e Orfeu, Dioniso ali no meio, Dioniso Zagreu. A gente tem Cronos que devora seus filhos, Dioniso Zagreu que acaba se transformando em touro e o seu coração é devorado por Semele para dar luz a Dioniso, né? A gente tem todas as conexões, essas devorações constantes na metafísica. Isso para não falar de Prometeu, né, que rouba o fogo prometeico, o fogo antropotécnico dos deuses, né, e é castigado a ser devorado o tempo todo, né? Ou mesmo a passagem, creio que seja no Banquete do Platão, ou no Fedro, em que Sócrates fala que é necessário trocar o vinho de Dioniso pelo Logos, trocar a bebida pela fala, Deleuze falando que é necessário jejuar para se falar, né? Como se a gente precisasse de um agenciamento da boca, um agenciamento diferente, posterior da boca, para que a gente pudesse operar o Logos, né? Talvez a tensão aqui seja entre Logos e Fagos, né? A devoração e o dizer, ou constituir mundo, constituir metafísica, né? E eu penso aqui numa provocação do Oswald de Andrade, que diz que o ser é devoração, ele fala isso no Manifesto Antropófago, ser é devoração, e ele fala isso no sentido não de que o ser seja o mesmo, equivalente à devoração, mas de que no fim das contas o ser ele só é enquanto devoração, né? O ser seria um momento da devoração, né? O ser não seria primeiro, mas ele seria um momento da devoração. E ele também diz que a antropofagia, no fim das contas, é a lei do mundo, né? E provocativamente ele compara ontologia com odontologia, né? Odontologia como ontologia. Ou melhor dizendo, né? A antropofagia como antropologia, a mitofísica como metafísica,
para parafrasear o Viveiro de Castro, né? Ele tem inclusive um artigo em inglês chamado Metaphysics as Metaphysics, né? Em que ele vai fazer essa comparação, né? Talvez a metafísica, a mitofísica, a metafísica e o mito não estejam tão separados, tão distantes, embora eu penso que não dá para a gente falar que eles são o mesmo, mas a relação entre eles não é de evolução e de progressão, como se o mito fosse mais primitivo do que a metafísica. Né? E aí, na modernidade, a gente teria a filosofia do sujeito, a filosofia crítica transcendental, ou mesmo a ciência, como substitutos da metafísica, meio que simulando os 3 estágios do positivismo de Comte. Né? Eu penso que não é essa relação de anterioridade, né? O mito e a metafísica, ou mesmo a foné e a metafísica, né? A foné e o logos, mas que a relação entre logos e fagos é uma relação de tensão, né? Que a gente pode pensar como uma relação de indiscernibilidade, uma relação, para falar com Deleuze, de síntese disjuntiva, né? Ou seja, aquela relação entre heterogêneos em que um atravessa o outro, um altera o outro, eles estão imbricados, embora eles continuam diferentes. Né? O que eu quero dizer aqui é a transformação estrutural, né? No fim das contas. No fim das contas, a gente poderia pensar a metafísica e o mito como transformações estruturais uns dos outros. E talvez a antropologia no meio desse balaio também. Né? Há uma frase de um filósofo antropólogo inglês chamado, acho que é irlandês, chamado Tim Ingold, que diz que, falando em inglês, anthropology is philosophy with the people in. A antropologia é a filosofia com pessoas dentro. A gente pode pensar pessoas, people, como pessoas ordinárias, pessoas comuns, que é meio que o que ele está intentando, né? A gente pode pensar também como povo, né? Ou povos, no sentido etnológico do termo, né? E não no sentido racial, né? A gente não está pensando no gênus, mas a gente está pensando no etnos. A gente está pensando no povo, né? O povo que se faz em torno de um senso de sentido, né? E aí, nesse sentido, a gente pode pensar também na imagem retorcida de nós mesmos, que o espelho do outro, e aí que esse outro, nesse sentido etnológico, esses outros povos, né, nos mostra, nos manda para nós. Né? Por isso que o título paralelo das metafísicas canibais é o antinarciso. Né? O antinarciso é justamente a inversão, a perversão desse mito fundador da antropologia, se a gente quiser, né? Assim como a psicanálise tem o seu mito fundador no Édipo, a antropologia teria no Narciso, que normalmente olha para o outro para ver a si mesmo, né? Olha para o outro como um momento de si, né? É um movimento que se assemelha muito ao movimento do amigo grego, que funda a filosofia como essa busca, essa amizade pelo conceito, pelo saber, que também é um momento do eu, né? O outrem como um momento do eu. E aí eu penso um pouco na maneira como Davi Copenau Yanomami, né? O famoso xamã Yanomami que escreveu junto com Bruce Albert o livro antológico A Queda do Céu, um livro dessa grossura. Quando ele olha para os brancos, né? Os brancos, ele está pensando os brasileiros, os pastores americanos, os garimpeiros, né? Como sempre esse povo da mercadoria, ele chama de povo da mercadoria, né? Mati Tepe. E ele fala que justamente é um povo, uma gente que não sabe sonhar. Né? Esse diagnóstico que ele faz contra-antropológico desse povo, né? Assim como nós olhamos para um povo e nós tentamos fazer uma antropologia desse povo, ele faz uma contra-antropologia e nos devolve uma imagem que nem sempre a gente tem de si mesmo. Né? Ou uma imagem próxima daquilo que alguns de nós já falaram. Né? A gente tem Marx falando sobre nós sermos povo da mercadoria, mas o Marx não chega nesse diagnóstico da falta de sonho. Né? Falta de sonho implica em toda uma denegação de um fundo cosmológico que a gente denega para poder
transformar as coisas do mundo em mercadoria, né? Reduzi-las a mercadoria, a objeto, né? A gente também pode pensar que o outro da antropologia tende no limite, e que tende no limite aos povos primitivos e selvagens, é o outro para quem o mito, e não a metafísica, desempenha um papel fundamental, né? É o mito que explicita a complexidade conceitual, verdadeiramente conceitual, dessas cosmologias, né? Eu citei aqui Davi Copenau, a gente pega o livro de Davi Copenau, que é um relato de um xamã Yanomami, e que explicita toda uma cosmologia em que, para dizer junto com o Marco Antônio Valentim, os conceitos aparecem como pessoas, né, propriamente. Né? Nós pensamos o conceito como algo muito abstrato, uma generalidade, e lá aparece o contrário. E mesmo assim os conceitos se conectam de uma maneira bem filosófica. Né? Se conectam como se conectam conceitos nas nossas filosofias. Né? Caberia pensar, talvez, aqui que longe da sofisticação do mito, de ser sofisticação do mito, né? A filosofia, longe de ser sofisticação do mito, ou longe de ser algo fundacional com relação à antropologia, né? Então a gente teria um contínuo meio linear em que o mito é o primitivo, a filosofia é a sofisticação dele, a metafísica é a sofisticação do mito, troca-se as figuras pelos conceitos, né? Para dizer com Deleuze. E a antropologia como um derivado da metafísica, ou um derivado da filosofia. A gente poderia pensar, na verdade, a filosofia como algo disposto junto com elas numa zona de indiscernibilidade, uma zona de transformação estrutural, em que uma se transforma na outra, mais ou menos como os mitos, segundo Levi-Strauss, se transformam uns nos outros. Né? A gente pega um mito bororo e a gente consegue observar esse mesmo mito, por exemplo, da oleira ciumenta, em outros povos, transformado, né? Alguns elementos faltam, alguns elementos se transformam, né? Se invertem relações e termos, né? É o que eles chamam de fórmula canônica do mito, que explicita justamente como os mitos, no fim das contas, você não tem um mito primordial e depois derivados, né? Aquele esquema bem platônico de modelo e cópia, modelo e simulacro, mas tudo é meio que um simulacro de outro, porque tudo é transformação de outro. A gente tem uma trajetória de torções, né? Torções infinitas, torções que nunca acabam. Né? E aí, nesse sentido, a filosofia ela não seria necessariamente uma sofisticação, mas talvez ela seria uma transformação do mito, e o mito é uma transformação da filosofia. Aqui, ao invés de a gente estar no terreno do discreto, terreno dos corpúsculos, né? Como se a gente tivesse um campo da filosofia apartado de um campo da antropologia, apartado de um campo do mito, ou como se a gente tivesse campos menores que vão se expandindo e abarcando cada vez mais fenômenos, a gente teria uma ondulatória, né? Elas continuam diferentes, mas elas são diferentes num outro sentido, não num sentido extensivo, como quando a gente fala que um objeto que está do lado do outro, ele é diferente desse objeto, né? Um objeto é diferente do outro por estarem em locais diferentes, né? Mas a gente teria um sentido intensivo, uma diferença intensiva, né? Uma diferença em intensidade internalizada na própria filosofia, ou no próprio mito, ou na própria antropologia, no sentido de que eles carregam as virtualidades que tornariam possíveis suas transformações. Né? Então, no fim, filosofia, ciência e mito, ou filosofia, antropologia e mito, se a gente quiser, não são nada mais do que metamorfoses uns dos outros, diferentes em intensidade, né? Pertencentes todos a um mesmo contínuo, a uma mesma onda, que se articula e se encurva de maneiras diferentes, a depender da frequência. Embora incompatíveis, e aqui eu penso em compatíveis junto com Vivero de Castro, a partir da noção do Niels Bohr, da física quântica, de incompatibilidade, ser também complementariedade, né? Como quando ele fala da luz e
a luz como onda e partícula, né? A gente tem a luz como onda e partícula, elas não são onda e partícula ao mesmo tempo. Sempre elas se determinam como onda ou partícula dependendo do observador, dependendo de como o objeto, na verdade, se atualiza, né? Ou talvez no sentido de devir duplo deleuziano, né? Deleuze-guattariano, um devir que no fim das contas é uma superposição intensiva de estados heterogêneos, né? A filosofia, o mito, a antropologia, elas são superposições intensivas. Elas estão superpostas e elas são como ondas que estão superpostas e a todo momento se afetando, uma imbricando na outra, uma afetando a outra e transformando a outra. Um dever duplo em que alguém se torna algo para que esse algo se torne ele mesmo uma outra coisa, uma terceira coisa. Para além da mera limitação aos termos, né? A relação transforma os termos em outros termos. Né? Eu posso citar Davi Copenau aqui, ele fala que, a meu ver, só poderemos nos tornar brancos no dia em que eles mesmos, os brancos, se transformarem em humano. Né? Se a gente lembrar do exemplo da vespa e da orquídea do Deleuze e do Guattari, é o mesmo movimento. Né? A vespa, ela devém orquídea, e a orquídea devém vespa, mas isso não implica que uma simplesmente troca de papel com a outra, uma se torna outra. A vespa de repente vira uma flor, mas na verdade é que a vespa adquire afetos, ela se altera pelos afetos da orquídea e vice-versa. Né? E aí, nesse sentido, no momento em que há essa cópula entre vespa e orquídea, né, a gente tem um terceiro incluído. Né? A gente tem uma terceira via que escapa a esses dois termos, onde ocorre justamente essa simbiose, essa polinização cruzada, né? E aí a gente tem um devir, né? Um devir duplo operando um outro terreno, uma outra coisa, né? Uma dupla metamorfose. É o que eu penso que dá pra gente pensar com a filosofia, a metafísica, né? E o mito, sobretudo, a filosofia, a antropologia, a metafísica e o mito, né? No sentido de que a gente pode pensar o devir canibal da metafísica, né? O Viveiro de Castro nos apresenta essas metafísicas canibais, onde há uma verdadeira, se a gente quiser, uma topologia da inconstância, que se orienta para um fora e pela figura do inimigo, né? Que explicita o avesso complementar e incompatível da nossa vã filosofia, né? A filosofia helenocêntrica, a filosofia grega, né? Centrada na figura do amigo, esse momento do eu, né? O amigo, no fim das contas, é um outro eu. O amigo é aquele sobre o qual eu me projeto, né? Ele seria uma mera antítese a ser superada. Né? E que forma essa topologia da permanência, da cesura, de que eu falei no começo, né? do Bachelard. Né? Então, se por um lado a gente tem essa topologia da esfera, essa topologia do círculo fechado, aqui a gente teria uma topologia de torções, uma topologia em que a gente não tem um círculo, mas a gente tem uma fita de Möbius, né? Aquela fita em que você não sabe qual que é o lado de fora e qual que é o lado de dentro, né? Qual que é o verso, qual que é um verso. Ou uma garrafa de Klein, né? Que é uma figura topológica surreal em que você também não... É indecidível o que é exterior e interior, né? É indecidível o que é ser e não ser, é indecidível o que é o sujeito objeto, aquele que tem um sentido, aquele que tem um logos e aquele que não tem. Né? No sentido de que todo mundo tem e não tem o logos ao mesmo tempo, virtualmente tem e não tem o logos. Todos somos cindidos no interior por esse divisor que na nossa metafísica ele é sempre um divisor fixo, né? Que só varia talvez de tamanho, de quem ele abarca e quem ele exclui, né? E aqui não, aqui esse divisor é dinâmico. No sentido de que nessas metafísicas a gente tem um jogo topológico em que o papel do formador de mundo, né, para falar com Heidegger, nunca é decidido. Né? Ele está sempre se decidindo. Ele está sempre em disputa. Né? A figura do inimigo ela demonstra isso. Se o amigo grego
é aquele que é o momento do eu, né? Seu amigo grego é só uma extensão do eu. Seu amigo grego é um espelho do eu, um espelho diacrítico, né? Um espelho regular do eu que me mostra a minha própria imagem, né? Ou talvez uma imagem degenerada do eu. A gente tem na cosmologia Tupinambá a figura do inimigo, né? A figura do inimigo que explicita esse jogo de perspectivas, esse jogo de variação do lugar, em que ou variação do lugar da metafísica, variação do lugar do sujeito, em que o sujeito sempre ele nunca tem esse lugar de sujeito garantido, né? Ninguém nunca tem esse lugar de sujeito garantido. O logos não garante nada, né? Porque ele está sempre passivo de ser subvertido, de ser redistribuído pelo fagos, né? Pela devoração, né? Ou seja, o ser só se instaura provisoriamente. Os Araueté, eles têm uma transformação estrutural dessa figura do inimigo, né? Bom, entre os Tupinambá, o inimigo é o cativo que entra numa certa relação com a comunidade e com o matador, sobretudo, e ele é devorado pela comunidade, mas ao mesmo tempo que ele é devorado pela comunidade, ele faz com que o matador, o guerreiro, ele se torne um inimigo da comunidade, né? Então, o matador, ele mata seu inimigo, mas de repente o inimigo inverte esse jogo. De repente o inimigo, o matador se torna inimigo do inimigo e ele se torna inimigo da comunidade, né? Os Araueté têm uma transformação estrutural disso, e eu falo dos Araueté porque eles são os interlocutores do Viveiro de Castro na tese dele, né, Araueté, os deuses canibais, de 86, e que começou a dar origem, foi uma das vias de origem do perspectivismo, né, para além também da via da Thanis de Lima. É onde ele viu a possibilidade de a gente pensar numa teoria perspectivista das metafísicas ameríndias, né? Os Araueté, eles apresentam essa transformação estrutural em que o guerreiro, ele, ao matar o seu cativo, ao matar o inimigo, ele canta a canção do inimigo sobre ele mesmo, né? E quando ele canta a canção do inimigo sobre ele mesmo, ele se vê, de repente, no estado de inimigo, né? Viveiro de Castro traz alguns exemplos das canções do inimigo em que a gente tem essa inversão perspectivista, né? A gente tem meio que uma enunciação em abismo em que a voz do guerreiro que canta, ela não é a mesma voz do eu lírico da canção, né? Do enunciador da canção. O sujeito que canta, o guerreiro, ele canta do ponto de vista daquele que está morto e que vai ser canibalizado, né? Ele canta do ponto de vista do inimigo, né? É o inimigo que enuncia em primeira pessoa, citando, inclusive, com umas citações diretas, o matador, ou aqueles que ele matou, né? Na canção do guerreiro. Então a gente não tem essa mesma relação, né? O que essa canção explicita é justamente essa troca de perspectivas. Uma troca de perspectivas que explicita que esse lugar do sujeito, esse lugar do logos, que o logos institui operando essa cesura com a foné, com mitos, ele está sempre em variação, né? Ele está sempre sob o risco de que aquele foné, aquela voz animal, aquela voz do inimigo, se demonstre ela como logos, ela arranque o lugar daquele que acredita deter o logos, né? Acredita ser um zoon, logon, econ, um animal que detém o logos, um animal racional no sentido aristotélico, e lança ele para fora dessa posição. De repente ele se torna um alogon, né? Os mitos, inclusive, também operam esse papel. Eles nos apresentam um estado de coisas que faz com que um estado de coisas no qual todo mundo é humano e animal ao mesmo tempo. Todo mundo é logon e alogon ao mesmo tempo, né? Uma metamorfose indecidível em velocidade infinita, né?
Sabe quando a gente pega o mito? É um mito, mas a historinha a analogia do gato de Schrödinger, da física quântica, né? Em que o gato, a gente não sabe se ele está morto ou vivo, ele está dentro da caixa, a gente não sabe se ele está morto ou vivo até o momento que abre a caixa. Isso quer dizer que, não que a gente simplesmente não saiba, mas que ele está morto e vivo ao mesmo tempo. As virtualidades, elas são tão reais, a virtualidade dele vivo é tão real quanto a virtualidade dele morto, né? Esse é o estado mítico, né? O estado em que isso não está decidido. Né? Todo mundo é humano e ao mesmo tempo animal, porque a caixa não foi aberta. Né? Nesse sentido, o mito não seria um estágio primitivo, de onde o homem, com seu logos, se separa, constitui filosofia, constitui metafísica, olha para as estrelas. Né? Na verdade, o mito está superposto ao logos. Né? O mito está superposto a esse estado de diferenciação em que a gente sabe muito bem que a gente é humano, e aí quando a gente olha para o outro, a gente sabe que é inumano. Né? Mas a gente sabe de maneira provisória, porque o mito está sempre por trás. Né? Ele está sempre operando. Então, se a gente pensa o mito como aquele estado que ficou para trás, o estado adâmico, o estado olímpico, do qual a gente se apartou e a gente vive hoje a era do ouro, né, a idade do ouro, a gente vive um momento em que mitos já não desempenham papel algum, né? E a gente só tem o nosso logos para nos guiar, né? Nessa trajetória de sobreposição do ser humano com relação ao resto dos viventes. O mito nos mostra, o mito ameríndio nos mostra que essa visão ela é no mínimo falsa e tendenciosa. Né? O mito, no fim das contas, ele está sempre aí. Né? Ele está como uma virtualidade. Isso a gente pode pensar, inclusive, pelo exemplo do Malameda, do lance de dados. Né? A gente tem uma pletora de possibilidades, de virtualidades, quando o dado está lançado. E a gente só tem um dado virado, com um dos lados virado para cima, por uma mera contingência. Né? Porque o dado caiu em determinada posição. E esse dado está sob efeito de uma gravidade, ele está sobre uma superfície, e se a gente tira essa superfície, que é contingente também, se essa gravidade deixa de operar, esse dado volta para a virtualidade. Se a gente joga o dado para cima, bagunça a mesa, ele volta a se bagunçar, se transformar infinitamente, ele volta a ser os 6 lados do dado ao mesmo tempo, até o momento em que ele se atualiza de novo. Né? O mito demonstra, então, que a gente não tem uma excepcionalidade do logos. O logos é uma provisoriedade, ele é provisório. Ele é talvez uma atualização provisória como um lance de dados quando cai sobre a mesa. E que pode se bagunçar a todo momento. Né? O canibalismo tupinambá explicita a mesma coisa. Né? No momento da morte do inimigo, o fundo fágico, se a gente quiser, eu prefiro falar de fundo fagológico, de metamorfoses, irrompe, e o próprio guerreiro se torna ele mesmo inimigo. Né? Esse fundo que está sempre aí, está sempre rondando. Né? O xamanismo também explicita muito bem isso, porque um xamã sozinho na mata, ele pode se encontrar com uma onça e de repente essa onça se revela humana. Né? Ele tem que tomar todo o cuidado do mundo. Onde todo mundo é virtualmente humano, onde todo mundo tem virtualmente o logos, né? Eu acho que é isso o sentido de humanidade que está em jogo aqui para os ameríndios. Né? Não é uma espécie específica, não é aquele que detém a metafísica, né? Mas é aquele que provisoriamente detém o logos, né? Detém a chama olímpica do logos. No mundo onde todo mundo pode deter essa chama, virtualmente detém essa chama, né? Embora só cada um possa detê-la de cada vez, só um povo, uma pessoa pode realmente circunscrever um campo de sentido contra o ilimitado. Né? A vida é coisa sempre muito perigosa, para citar Riobaldo, né, do Grande Sertão Veredas. A vida é sempre uma coisa perigosa, porque a todo momento esse logos pode ser roubado, né? Como Prometeu roubou o fogo dos deuses. Bom, a metafísica da exclusão ontológica, para ir finalizando, né? A metafísica da exclusão ontológica, a nossa metafísica, e aqui entenda-se
quando eu falo nossa, eu estou colocando aspas, porque no fim das contas, a metafísica europeia, nós não somos europeus, nós não somos ocidentais. Essa metafísica supõe esse amigo como vínculo fundamental, fundacional. É aquilo, o amigo e o logos, são os dois grandes as duas grandes estátuas, os dois grandes monumentos que coroam a nossa metafísica e coroam ao mesmo tempo a nossa excepcionalidade humana. E o inimigo é sempre uma excrescência, um objeto, um ruído, um patógeno, né? O outro, né? O inimigo é esse outro por excelência, é sempre não ser, é sempre inexistência, ausência de mundo. A metafísica faz circunscrição, né, entre o mundo e sua ausência, entre o ser e não ser. E a gente pode pensar entre um amigo e o inimigo, né? O projeto de uma metafísica canibal não é o projeto de anular essa divisão, né? Ele não é um projeto animista no sentido mais ingênuo do termo, né? Como se ou se a gente quiser multicultural, relativista, como se a gente pudesse anular todas as distinções e mergulhar num fundo indiferenciado, né? Longe disso, ele está projetado para se complexificar as diferenças, se complexificar as divisões. A gente pode pensar que antes de criar essas distinções fixas e demasiado seguras da metafísica, ele fractaliza essas distinções. Ele dobra elas por dentro e faz com que elas fiquem cada vez mais complexas e cada vez mais provisórias, né? Elas são sempre provisórias para serem trocadas por outras, né? Nesse sentido, também a distinção entre metafísica e mito, entre metafísica e antropologia, também é uma distinção provisória, né? No fim das contas, a gente só entende a metafísica por oposição, né? Mas por oposição porque, no fim das contas, ela é um momento estrutural, né? Ela é um momento de transformação, né? A metafísica também é um passo de transformação. Então, se a gente quiser pensar o mito como um momento da metafísica, a gente teria que pensar o contrário também, ao mesmo tempo, de maneira indecidível, indiscernível, melhor dizendo, né? E aí, se um é transformação, é momento estrutural do outro, um pode se transformar no outro, ou pode se deixar transformar pelo outro. E se tais transformações podem sempre se alterar também, né? Nenhuma dessas transformações vai ser fixa, porque senão a gente recai nessa mesma metafísica identitária, né? O que aconteceria se nós, filósofos, levássemos a sério o pensamento mítico? E aqui eu estou pensando no que o Viveiro de Castro fala quando ele fala sobre levar a sério os nativos, o pensamento nativo, né? E quando ele fala isso, ele está falando que não se trata de uma questão de crença, né? Ninguém aqui está falando para a gente deixar e largar a nossa metafísica, deixar e largar nossa ciência e passar a acreditar em espíritos xamânicos, em onças que falam, em tudo isso, né? Ninguém está falando isso. Inclusive, se a gente for pensar no próprio funcionamento das cosmologias ameríndias, eles não estão a todo momento pensando nisso porque os estados estão superpostos. O mito não anula o cotidiano, a atualidade, e a atualidade não anula o mito, não anula o virtual, né? E, na verdade, se trata mais de fazer aliança com esses pensamentos. E aqui é uma crítica ao autofechamento da filosofia, que normalmente a própria metafísica normalmente se põe como a metateoria que explica os fundamentos de todas as ciências, os fundamentos de todo pensamento outro que não seja metafísico, né? Como se cabesse a filosofia dizer o sentido último das coisas, cabesse a metafísica, sobretudo, dizer o sentido último das coisas, e todo o resto da filosofia, todo o resto do pensamento fica à deriva dessa fundamentação. Fica à espera que os metafísicos cheguem, sempre muito tarde, né, para a gente pensar na figura da coruja de Minerva,
que os metafísicas cheguem e nos tragam as respostas, né? Na verdade, se trata de fazer aliança, né? Os indígenas não precisam da metafísica ocidental para fazer sua própria metafísica, para pensar, para produzir seus pressupostos, né, sobre o mundo, sobre si mesmos. Né? Da mesma maneira, as outras ciências, a antropologia não precisa da metafísica para isso. Mas ela se deixa alterar. E eu acho que é uma postura interessante para a filosofia, para a metafísica, passar por esse devir canibal. Né? O que ocorre se a filosofia passar por esse devir mítico, esse devir canibal? Né? Eu não tenho uma resposta. Eu quero deixar essa questão para uma reflexão, aproveitando o formato aqui do Peste com a Ideia. Mas eu queria dizer, para finalizar, que, no fim das contas, pensar uma metafísica canibal, longe de implicar em aceitar todos os pressupostos, em aceitar os pressupostos do perspectivismo, em aceitar sem questionamento, em aceitar o pensamento ameríndio como se ele tivesse as respostas que nós não temos. No fim das contas, ninguém tem as respostas, né? Por isso que a gente está sempre em busca. Mas pensar uma metafísica canibal, longe disso, implicaria, na verdade, pensar um devir ou outro da filosofia. Né? Deixar a filosofia se alterar, a metafísica se alterar, sobretudo, por outras cosmologias, pensamentos e metafísicas. Né? Deixar, inclusive, o pódio de detentora tanto do saber filosófico, saber metafísico, quanto do logos, esse fetiche de voltar às origens gregas, de se aterrar a esse mito fundador, né? E buscar, no fim das contas, uma saída ao autofechamento solipsista e, no fim das contas, aniquilador da própria filosofia sobre si mesmo. Né? A gente pode pensar que, embora a filosofia e a metafísica, sobretudo quando é metafísica de cátedra, os filósofos têm muito pouco poder, e a gente vê isso, a metafísica e a filosofia influenciou muito dos rumos políticos, termodinâmicos, climáticos do planeta. Né? Sobretudo quando a gente pensa no solipsismo moderno. Né? Nesse autofechamento e nessas crenças que, em grande parte, vêm da filosofia de uma superioridade do homem. E a gente pensa essa crença da superioridade do homem desde os primórdios da metafísica. A gente tem em Aristóteles diferenciações muito rígidas entre humano e animal. Isso passa por toda a história até chegar, por exemplo, em Heidegger, né? Em que a gente tem essa tese muito forte do homem formador de mundo contra o animal pobre de mundo. E, ao mesmo tempo, caminhando junto disso, a gente tem toda uma série de pressupostos primitivistas que raras vezes foram questionados com relação a outros povos. E eu cito uma das exceções como Montaigne, que tem um ensaio famoso nos seus ensaios chamado Os Canibais. Né? Ele é um dos únicos filósofos modernos que vão trazer uma positividade para a figura do canibal. Né? Figura, inclusive, que é equívoca. O próprio termo canibalismo é sempre um termo que é jogado para o outro. Né? Caberia pensar como, no fim das contas, a metafísica querendo se livrar da peste de canibal, querendo não ser canibal, de tanto querer ser não canibal, de tanto não querer ser canibal, ela acaba sendo canibalizadora, canibalizante. Né? No fim das contas, pensar uma metafísica canibal, fazer ela passar pelo devir canibal, passar por essa transformação, implicaria ela pensar. Se a metafísica sempre está falando para a ciência pensar seus próprios pressupostos, a metafísica é essa que vai pensar os pressupostos da ciência, passar por essa transformação poderia levar a metafísica a pensar os seus pressupostos canibalizantes também. Né? Bom, creio que seja isso. Eu não quis adentrar no livro totalmente, não quis trazer tudo que o Vieira de Castro está falando, porque eu recomendo que quem se interessar por metafísicas canibais, por essa transformação estrutural da filosofia,
Recomendo muito buscarem esse livro, buscarem outras obras do Vieira de Castro. Vocês não precisam comprar o livro. Muitos dos capítulos, praticamente todos os capítulos do livro, estão disponíveis em artigos open access na internet, né, de acesso livre. Vocês podem encontrar esses artigos. E para quem tiver interesse nesse assunto, quiser tirar dúvidas, estou à disposição. Vocês podem entrar em contato com o Pede Paideia. E bom, é isso. Gostaria de agradecer no final, de novo, ao Pede Paideia, ao pessoal da UFA, ao IFILO, pelo suporte no meio dessa pandemia louca. E desejo a todos um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde.